tudo bem? Como é que vocês estão nesse período de quarentena? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão assistindo? Eu assisti bem mais coisa esse mês, inclusive tô precisando de indicações, então se você tá assistindo alguma coisa legal, indica aí embaixo nos comentários que eu quero saber e posso assistir também. Esse mês eu assisti Casamento às Cegas, Jojo Rabbit, As Golpistas, I Am Not Okay With This, Pixels, The Circle do Brasil, 7 Dias Sem Fim, A Vida e a História de Madame C.J. Walker, Paulo Apóstolo de Cristo, Em Chamas, A Viagem de Chihiro, Freud, Bebês em Foco. A primeira surpresa do mês foi Jojo Rabbit, porque no vídeo do mês passado que eu falei pra vocês de Adoráveis Mulheres, que ainda é um queridinho do meu coração, um amorzinho, eu falei que esse filme, Adoráveis Mulheres, merecia o Oscar de melhor adaptação, né? Que ela não tinha ganhado, quem tinha ganhado é Jojo Rabbit. E aí, logo no início do mês eu fui assistir o filme, porque eu fiquei curiosa, porque me parecia que era um pouco com uma pegada de O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros, que é um dos meus livros favoritos. O filme é outros 500, a gente pode falar sobre isso depois, mas é um dos meus livros favoritos. A história é sobre um menino que vive na Alemanha nazista e ele tá completamente dominado por essa propaganda, esse estilo de vida ilusório dos alemães da época e tudo tem um brilho diferente pra ele porque ele é uma criança. E esse filme é bem engraçado, são algumas coisas cômicas não óbvias, tão absurdas que são engraçadas, e vai trilhando a historinha da vida dele até que ele descobre que a mãe dele mantinha uma menina judia dentro da casa deles. E no mundinho fantasioso dele, os judeus eram uma espécie de monstro com garras e dentes pontudos que liam as mentes uns dos outros. E isso muda completamente a perspectiva de vida dele e o resto da história. E aí é uma coisinha tão fofa e você não sabe se ri, se chora, se fez assim. E, enfim, foi um filme que mexeu muito com o meu coração. Eu me acabei de chorar no cinema, eu saí de lá assim, eu até mostrei nos meus stories. Curau de milho! Enfim, foi um completo queridinho do mês que mexeu muito com o meu coração. Eu não li o livro, então eu ainda acho que talvez Adoráveis Mulheres merecesse o Oscar de melhor adaptação, porque no quesito adaptação foi uma adaptação genial. Mas em quesito filme, pra quem não leu o livro, pra quem não se apaixonou pela história, eu acho que Jojo Rabbit é algo... O filme é mais completo, é mais apaixonante pra quem não leu. A segunda coisa que eu vou falar é The Circle, só que a versão brasileira. Eu falei no meu vídeo passado sobre o The Circle americano, se você não viu, vai lá ver. E se você ainda não assistiu nenhum The Circle, assiste o vídeo passado, porque eu explico exatamente como é o esquema e como funciona esse reality show, que é completamente diferente. Agora é o meu tipo de reality show favorito, porque tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje e as coisas que me interessam. Mas esse The Circle brasileiro é muito melhor do que o americano, muito melhor. É muito mais engraçado, mais representativo, mais cheio de plot twists, viradas, assim, tudo muda de uma hora pra outra. Mais personagens que eu me identificava, personagens não, né, pessoas, mas assim, mais gente que eu me identificava. Porque no The Circle americano, pelo menos eu tinha umas pessoas queridinhas, mas não sei, o brasileiro é melhor, tem um povo melhor. E eu fiquei com uma dúvida muito assim, porque tem pessoas de todo o Brasil no The Circle brasileiro e tem muita gíria, muita coisa que nem eu sabia o significado. E eu fiquei sabendo que o brasileiro tá sendo traduzido para outras línguas, tá sendo visto por gente de todo mundo e eu tô querendo saber como é que eles traduziram essas gírias e essas variações linguísticas, mas eu fiquei muito feliz com a pessoa que ganhou. Vou dar o meu spoiler. Eu queria que tivesse ganhado a pessoa que ficou em 5º lugar e a pessoa que ficou em 1º lugar, mas os dois meus favoritos estavam nos finalistas. E, cara, é muito legal. Assistam aí pra gente conversar sobre isso. O próximo filme que eu vou falar é A Viagem de Chihiro. E, cara, foi um processo de ressignificar esse filme no meu coração, porque quando eu era criança eu morria de medo desse filme, da Yubaba e de várias coisas que acontecem nesse filme. Eu morria de medo e eu amei assistir
hoje em dia. Foi muito fofo o filme. Eu descobri que é um filme que já ganhou vários prêmios, inclusive Oscar, eu acho. E é a coisa mais fofinha. E eu fui reconhecendo as coisas que tinham me dado medo quando era criança e realmente são umas coisas meio... A Viagem de Chihiro conta a história de uma menina, que é a Chihiro, que tá mudando de cidade, tá muito chateada com essa situação, ela não queria se mudar e os pais dela tão tipo, é a realidade, se contente com isso. Aí eles estão chegando na casa deles e eles se deparam com um caminho que não dá pra continuar de carro, então eles seguem por um túnel e vão seguindo até chegar em um parque de diversões abandonado, que é o que eles falam, só que mais parece pra mim uma feira ou uma vila assim abandonada. E ficam andando por ali, eles sentem um cheiro de comida gostosa e vão procurando essa comida e aí chegam em uma barraquinha que tá repleta, tipo, farta de comida assim. E aí os pais da Chihiro sentam ali e começam a comer e eles veem que não chega ninguém e aí eles falam, não, quando eles chegarem a gente paga e vamos só comer, e começaram a comer ali. E a Chihiro não ficou confortável com essa situação, ela queria ir embora, ela tava com medo e resolveu dar uma volta enquanto os pais dela comiam. Só que aí começa a anoitecer e começam a aparecer umas criaturas estranhas, uns espíritos mágicos por esse parque de diversões, essa vila, feira, sei lá. E aí ela volta correndo pra onde os pais dela estavam e no lugar dos pais dela tem 2 porcos enormes que não reconhecem a Chihiro e continuam comendo. E aí essa era a cena que mais, assim, essa era uma das 2 cenas que mais me dava medo e que eu lembrava desse filme da minha infância, que eu me caguei toda. E aí a Chihiro conhece uma pessoa que é familiar e ele orienta ela a procurar emprego na casa de banho da Yubaba. A Yubaba que me dava medo, ela é a segunda coisa, que é uma cena que a Yubaba tá muito louca e aí eu morri de medo da Yubaba. E a Chihiro começa a trabalhar nessa casa de banho pra não virar um animal que nem os pais dela. E aí falando assim parece uma coisa bem estranha, mas é um desenho cheio de metáforas sobre o mundo e sobre a vida e conta a história dessa menina que é leve, que é pura, que não se corrompe por gula ou avareza e traz muito da cultura tradicional oriental no filme. E sei lá, é muito fofinho, vocês têm que assistir. Só o final que eu fiquei meio... Mas todo o filme eu fiquei assim vidrada assistindo do início ao fim e foi muito bonitinho. A próxima coisa que eu queria falar é essa série nova que estreou chamada Freud. Quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu fiquei, me pareceu uma coisa muito sensacionalista, sabe? E aí eu, não, devem ter cagado isso aí, eu não vou assistir essa jossa não. E aí uma das meninas que fazem psicologia comigo me indicou, falou, não, assiste e tal, que aí a gente pode conversar sobre isso. Eu, tá bom, vou dar uma chance pra essa série. E começou. E aí eu fiquei animada, porque começa retratando, assim, o início da biografia do Freud, da carreira dele. E eu achei interessante que eles retrataram o Breuer, que estudava com Freud a hipnose. Pra quem não sabe, no início da carreira do Freud, ele trabalhava com hipnose depois que ele mudou o estilo de terapia dele. Mostra também os estudos dele com a cocaína, que no início também ele estudava sobre a cocaína. Acaba falando sobre várias coisas, assim, do iniciozinho da carreira dele, que eu achei super interessante. Eu fiquei, que legal! E se for uma série sobre a biografia do Freud, vai ser massa, eu me interessaria por essa série. Só que não é. Em algum momento, isso se torna uma completa outra coisa. É uma série, eu acho que é alemã, que eles falam em alemão, só que é uma série fantasiosa, e as coisas começam a virar surrealistas demais e se dispersar muito da biografia do Freud completamente, e as coisas que têm relação com Freud se tornam coisas completamente surrealistas, e não acho que fez bem em retratar o Freud dessa maneira. Eu acho que como uma série fantasiosa tem o seu mérito aqui, só que bagunçou tudo e eu acho que talvez tenha sido um pouco um desserviço fazer isso metendo Freud ali no meio, porque uma pessoa que, não estudou sobre o assunto não vai saber separar o que é real, assim, o que o Freud estudava e o que tem a ver com a realidade aquilo e o que não é.
Pra começar, a hipnose é uma coisa completamente surrealista. Ela parece uma espécie de feitiço, assim, imediata, que as pessoas ficam completamente sob o controle das outras. Mas não é nem essa hipnose de hoje, nem a hipnose do tempo do Freud, né? Muito menos essa hipnose. É uma hipnose meio feitiço e tal. E tem uma personagem super importante nessa série chamada Flor Salomé, sei lá como fala isso, que é uma médium. Então aí a história já muda completamente, né? Porque começa a envolver uns crimes. E aí começa a envolver a investigação desses crimes, só que não é uma série criminalista também. É uma coisa diferente, eu nem sei o que é essa série. Essa série é um surto. É isso que ela é, mas ela pode ser um surto legal, você pode gostar dessa série. Tudo bem, eu mesma, tava assistindo ok, só que ela é um surto. Enfim, essa médium, que é a Flor Salomé, ela acaba sendo hipnotizada pelo Freud e por outras pessoas, mas assim, a princípio o que é mais importante aqui é pelo Freud. Só que quando ela é hipnotizada pelo Freud, o que acontece é tipo uma viagem astral, sabe? É como se ela tivesse presente em lugares que ela não tá, por meio que um espírito assim, e aí ela presencia uns crimes que estão ligados a ela, dá pra entender a ligação que eles tentam fazer com isso, com o inconsciente e tal, uns termos freudianos, só que assim, é uma grande bagunça e mistura com essa coisa fantasiosa e meio médium e crime e que, muito distante da realidade, muito distante de inconsciente, de histeria. E as coisas sobre o Freud mesmo, sobre psicologia, sobre psicanálise, estão muito nos detalhes. E aí, às vezes, é uma cena que ele fala sobre algum termo que vai caminhar para a psicanálise, dura 2 segundos, e aí vira uma coisa completamente diferente, vira um surto. Porque, assim, a psicanálise já é algo que tá meio... não tá da melhor forma no senso comum, talvez, né? E aí, ainda mistura com umas coisas, assim, fantasiosas, talvez tenha sido uma jogada meio... sabe? Eu gostaria muito mais da série se ela tivesse sido, uma série biográfica sobre o Freud, ou um pouco menos surtada, mas sem alinhar a imagem ao Freud. Agora, se você gosta de psicologia e você, ficou animada, não, que legal, vou ver uma série e vou aprender sobre psicologia aqui, eu tenho outra série pra te indicar, que aí você não precisa misturar com o surto. Assim, pode assistir essa série do Freud, mas não vai pensando em aprender psicologia. Mas essa outra série que chama Bebês em Foco é a coisa mais fofa que você já viu. É uma série documental, tem alguns episódios e cada episódio tem um tema central sobre bebês e a vida dos bebês. E dentro de cada episódio tem uns 3 ou 4 pesquisas reais que aconteceram e aí eles vão explorando essas pesquisas e também mostrando a vida de alguns bebês desde o nascimento que acabaram sendo documentados pela série. E a coisinha mais fofa e mais deliciosa de assistir, você fica babando do início ao fim. E tem completamente tudo a ver com o que eu estudei na faculdade no semestre passado, na minha matéria de processos básicos, afetivos e motores, que a gente viu, desenvolvimento do bebê e tudo mais. E outra matéria também que eu tive sobre biologia, tem tudo a ver com essas duas matérias. Inclusive, minha professora, se você estiver vendo isso, eu indico essa série para você passar para os alunos que estão tendo essa matéria agora, porque o documentário que a gente viu, essa série supera em muito. Então é isso já, vocês viram que eu falei um pouquinho menos de cada série para poder falar mais. Me digam o que vocês acharam, se vocês preferem que eu me estenda mais, se vocês preferem que eu seja um pouquinho mais breve e fale um pouco mais. O que vocês acham, o que vocês estão assistindo, e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo! Tchau!